Boa noite, meus amados irmãos. Cumprimento a cada um com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, para aquele que não me conhece, eu me chamo Ivan Santos, né? E nesse canal eu falo somente de Deus, das coisas de Deus, né? Se você procura um evangelho de verdade, você veio para o lugar certo. Se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha, né? Para que o YouTube entenda que o que a gente fala aqui é algo bom, é algo respeitoso. E envie para outras pessoas, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje a palavra está no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 até onde Deus mandar, eu vou, tá bom? Glória a Deus. O cabeçalho fala somente assim, ó. O verbo se fez carne. O verbo se fez carne, amém? Glória a Deus. Então está escrito assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a verdade, e a verdade era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderão, e as trevas não o compreenderão. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescessem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Glória a Deus. Meus irmãos, somente até aqui o 8, senão o vídeo fica muito grande. No princípio era o verbo, e o verbo era... no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Meus amados irmãos, nós temos que entender que tudo o que foi feito, a terra, o céu, o mundo, foi feito por o verbo, a palavra falada, o verbo. E Deus, ele fez a palavra para ser dita. Só que Deus, ele deu livre-arbítrio para mim e para você. Tem dois caminhos, caminho bom, caminho ruim, né? Se você usa o verbo, a palavra, para falar coisas boas, o que vai acontecer com a sua vida? Você adivinha, não? Mas eu vou te falar. Vai vir coisas boas para você. Mas se você usa o verbo, a palavra, para falar coisas ruins, o que você acha que vai vir para você? Vai vir coisa ruim. Então, meus amados irmãos, tá aqui, ó. Se ficou dúvida, eu vou falar. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E Deus fez eu e você com a palavra. Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus fez tudo com o verbo, com a palavra. Haja luz, houve luz. Haja isso, haja aquilo, haja os animais. E Deus fez tudo com a palavra. Só o homem que Deus fez. A Bíblia fala que Deus usou as mãos para fazer o homem.
fez o homem do pó da terra. Então, se Deus fez o homem do pó da terra, então ele não fez com a palavra, né? Ele fez com as mãos. Então, mas só que a terra ele fez com a palavra, né? Haja a água se afaste da porção e apareça a porção seca. Palavra, Deus fez com a palavra. Deus fez a água se afastar para o mar e aparecer a porção seca, que é a terra, a palavra. Então Deus, tudo foi com o verbo. E Deus falou, façamos o homem à imagem e semelhança. Ou seja, ele também deu o poder para nós do verbo, da palavra. Só que o homem quis viver de qualquer jeito, do jeito que queria viver, né? Aí Deus falou, não, eu preciso mandar a palavra na carne. A palavra aí vai descer lá como um ser humano, como um homem. Aí olhou lá de cima, não viu nenhum justo, nenhum sequer. Falou, vou mandar meu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E João, ele escreveu aqui tudo o que Jesus falou quando Jesus andou nessa terra. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez seria feito. Ele o verbo. Então Deus ele fez o homem à imagem e semelhança dele. E ele falou aqui, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí mandou Jesus Cristo usar o verbo, vir aqui na terra e usar o verbo para curar, para libertar, para ressuscitar, para um monte de coisa. Jesus Cristo veio para que nós viemos a acreditar em Jesus Cristo pelo verbo, pela palavra. Antes era só o verbo, mas ele mandou a carne junto com o verbo. Para quê? Para nós crer, né? Para que nós cresce e falasse também. E falasse o quê? O verbo. Ah, meu irmão, eu profetizo que você vai se curar. E você se curar. Mas se eu tiver fé e o irmão que merecesse a cura também tivesse fé. Jesus Cristo ele curava a pessoa pela fé da pessoa e ele curava a pessoa por a fé dele mesmo, porque ele era o próprio Deus, então ele sabia como que Jesus Cristo ia tirar um monte de demônio do corpo de uma pessoa, porque aquela pessoa não estava em si, era demônios que tomavam conta daquela pessoa. Aí como que ele ia expulsar demônio? Porque aquela pessoa ela não estava nela. Então ele expulsava aqueles demônios por ele mesmo, com a fé dele mesmo, porque ele era o verbo, ele era Deus e ele estava com Deus. Então ele falava assim, seja expulso, o demônio era expulso, os demônios seriam expulsos. Por quê? Porque a fé dele era muito forte, ou seja, nós também, a nossa fé tem que ser forte, amigão. A nossa fé tem que ser forte, meus irmãos, meus amados irmãos, meus amigos. Para quê? Para nós falar e acontecer, que nem Jesus Cristo falava e acontecia. Então, quando Jesus Cristo chegou no cego de Jericó e falou assim, o que você quer que eu te faça? Aí o cego falou, eu quero voltar a enxergar. Se o cego falou que queria voltar a enxergar, então é porque ele já tinha enxergado lá atrás. Então ele sabia que ele já tinha enxergado, ele já tinha visto as coisas. Mas Jesus Cristo perguntou para ele por quê? Porque tinha que usar o verbo. O cego, para ser curado, ele tinha que usar o verbo dele. Ele tinha que falar, eu quero voltar a enxergar. Jesus Cristo usou a fé do próprio cego para curar o cego, porque tanto é que depois ele falou assim, vai, a tua fé te salvou, te curou, tirou a sua cegueira dos seus olhos. Vai, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus Cristo ele usou só o verbo, a palavra do próprio cego. O próprio cego falou, eu quero voltar a enxergar, era só o que Jesus Cristo precisava. Aí com uma palavra que Jesus Cristo liberou, o cego ficou curado. E ele falou, vai, a sua fé te salvou. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela saiu de dentro de casa
com aquela vontade de ser curada, com aquela alegria. Se eu somente tocar na orla do vestido de Jesus Cristo, eu vou ser curado. Eu vou ser curada, na verdade, né? Que era uma mulher. Se eu somente tocar na orla do vestido de Jesus Cristo, eu vou ser curado. Naquela época, usava uma roupa comprida, né? Como se fosse um vestido, né? Aí ela falou, somente se eu tocar na orla das vestes de Jesus Cristo, eu vou ser curado. A fé dela era tanta. Ela já tinha gastado dinheiro com médico, com isso, com aquilo outro. Talvez até com as magias que o pessoal usa dia de hoje, né? Mas ela acreditou que Jesus Cristo, só nela tocasse, ela ia ser curada. Jesus Cristo era o poder, Jesus Cristo era o verbo em carne e osso. Jesus Cristo veio para curar, libertar e salvar. Mas nem todos querem ser curados, nem todos querem ser salvos, nem todos querem ser libertos, meus amados irmãos. Então vamos se apegar com Deus. Então, e a palavra de hoje está aqui no livro de João, capítulo 1. Eu só quero que os irmãos entendam que é o verbo, é a palavra. Se você falar, se você profetizar, vai acontecer na sua vida. Ah, é câncer que tem, não importa a doença. Eu creio que eu não tenho essa doença, mas por mais que você já tenha cabelo caído, por mais que você já esteja já engatinhando, e você disser, eu creio que eu não tenho mais essa doença, eu creio, e você vire um papagaio, repita isso de dia, de manhã, de noite, de tarde, toda hora. Eu creio que eu não tenho mais essa doença, eu creio que eu já sou curada, eu creio que Jesus Cristo já me curou, eu creio que eu já toquei na orla das vestes de Jesus Cristo e Ele me curou, eu creio que Jesus Cristo já fez lodinho no chão e tocou nos meus olhos e foi curado, arrancado, derrubado esse câncer por terra, essa cegueira espiritual, tudo que não pertence a Deus, tudo que está no corpo da gente, que é doença, que é enfermidade, que é isso, aquilo, não pertence a Deus. Deus nos fez para ser sadio, para ser forte, para ser mais que vencedor, para ser, sabe, forte. Não fez nós para viver doente, não, mas o inimigo sopra no nosso ouvido e nós vai lá e acredita no inimigo. E fica aí, vai no médico, o médico vai lá, usado também, confirma a verdade, mas se nós tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente vai dizer para aquele monte, sai daqui e vai para acolá. Então, se você tiver também a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai dizer, eu toquei na orla do vestido de Jesus Cristo essa noite e Ele me curou. Jesus Cristo fez lodo, cuspiu no chão e fez lodo, tocou nos meus olhos e eu fui curada do câncer, fui curada da garganta, fui curada da gripe, fui curada de uma dor na unha. Você vai ser curado, mas você tem que ter fé, meus amados irmãos, tem que ter fé. E vim aqui em João, ó. No princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, ele quem? O verbo. Mas se você for ler aqui mais para baixo até o 14, você vai ver que o verbo estava com Deus, mas Deus mandou o verbo em carne, que era Jesus Cristo. O pessoal já não acreditava no verbo que era, no princípio estava com Deus, que o verbo era Deus. Aí Deus mandou Jesus Cristo para vir, o verbo em carne e osso, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E qual é a vida eterna, meus amados irmãos? A vida eterna é a vida eterna com Deus. O seu garladão está com Deus. Deus fala lá em Apocalipse, eu não me lembro o capítulo nem o versículo, mas ele fala lá. O garladão de cada um está comigo, vem aqui buscar. E aonde que está o garladão? Com Cristo, você tem que buscar com Cristo, com Deus, com Cristo, com Jesus Cristo. Ele tá doido para nos dar o garladão. Qual é o garladão que você quer nessa noite? Qual é o garladão que você quer nesse dia? Que eu não sei, esse vídeo vai ficar rodando. Alguns vai ver de noite, alguns vai ver de dia. Qual é o garladão que você quer que Jesus Cristo te dê nessa manhã? Qual é o garladão que você quer que Jesus Cristo te dê nessa tarde, nessa noite? Busque, vem aqui em João, abra a Bíblia e olhe, leia, releia, leia de novo, que você vai entender o que Deus está falando comigo e com você nessa noite. Busque, meus amados, as Escrituras, creia, sem fé é impossível agradar a Deus.
Você tem que ter fé. Você tem que ter fé para que você seja curado. Você tem que ter fé para que você venha a ser próspero. Você tem que ter fé para que você venha a ser uma pessoa diferente com o seu marido. Você tem que ter fé para que você venha a ser uma pessoa diferente com a sua esposa. Você tem que ter fé para que você venha a ser uma pessoa diferente com seus vizinhos. Meu vizinho não gosta de mim, eu não fiz nada para ele. Busque na sua mente, será que você não fez nada para ele? Será que o problema está com seu vizinho ou está com você? Será? Não sei, quem sabe é você, eu não estou aí com você. Quem sabe é você, então busque na sua mente, melhore você para sua mulher melhorar, melhore você para o seu marido melhorar, melhore você para o seu vizinho melhorar, melhore você para o seu pastor também melhorar, melhore você para os seus irmãos de congregação melhorar. Será que não é? Então, vamos ficar firmes na presença do Senhor, vamos buscar a presença do Senhor, vamos abraçar a Jesus Cristo. Ele disse aqui em João mesmo, se eu não me engano é 14 ou é 15, ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador e vocês são os ramos. Seja o ramo que queira grudar em Jesus Cristo e ficar nele para sempre. Busque. Pecar todos nós peca, meus amados irmãos, nós temos que pedir perdão para Deus, porque quantas e quantas vezes Davi pecou, mas ele morreu e foi segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependia verdadeiramente de dentro para fora, não era só com palavra, não. Tem palavra que é jogadas ao vento, mas tem palavra que é forte, tem palavra que é verdadeira. E se você falar com fé, eu sou curada disso, você vai ser curado. Se você falar, eu sou curada daquilo com fé, você vai ser curado. E você tem que repetir, meus amados irmãos. Quando você começa a aprender a amarrar o cadastro, você amarra de uma vez e já fica bom, não. Com um tempinho você vai... Vão melhorar. Quando você pega um carro para dirigir, você já pega o carro e sai dirigindo? Não. Você pega o carro, dá uma erradinha aqui, outra ali, até você pegar bem assim. É a nossa fé, nós temos que treinar a nossa fé também. Não é de uma vez só assim que a nossa fé vai florar dentro de nós e as coisas vão acontecer, nós vamos conseguir o nosso milagre, não, meus amados. É devagarinho, é repetindo. Veio um pensamento ruim, põe um pensamento bom. Como assim que é difícil pôr um pensamento bom? Fala pro pensamento ruim: eu te amo. Quebra na hora, quebra aquilo que você pensou ruim, quebra na hora. Veio o pensamento ruim, fala eu te amo. 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 Até que vai chegar uma hora que você não vai falar aquilo que o pensamento ruim quer que você fale. Você vai falar só coisa boa. É assim que funciona. Então se apegue com Deus, meus amados irmãos, se apegue com Deus, busque a palavra de Deus, ore, busque, persevere, vá nas escrituras, busque o livro, as escrituras é o nosso manual, o manual do ser humano. Se o ser humano buscar nas escrituras e bater na tecla, Deus vai abrir o entendimento e você vai entender que aqui é o manual do ser humano. Uma casa tem a planta, é o manual da casa. Um carro quando sai da fábrica tem o manual. O ser humano tem o manual também, e o manual do ser humano está aqui, é a Bíblia Sagrada. Não tem outro manual para o ser humano. Não tem a ciência. Até a ciência usa a Bíblia como referência. Entendeu? Então, busca a palavra de Deus, persevere na presença de Deus, seja o ramo da videira verdadeira, que você vai vencer o câncer, o câncer de próstata, você vai vencer o psoríase, você vai vencer tudo que é doença. Não tem doença nenhuma que você não vença. Com Deus, não. O Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro, é o Deus que nos fez que nos fez para ser salvo, para ir para o céu. Deus não quer doente no céu, não, meus amados irmãos. Deus quer sadio no céu com Ele. Pensamentos bons. Seu pensamento bom, você fica sadio. Eu tomava 3 comprimidos de pressão de manhã e 3 de noite. Pergunte quanto tempo tem que eu não tomo nenhum comprimido para pressão, para dor, para nada.
Tem, já tá caminhando para um ano. Pressãozinha, quando sobe um pouquinho é para 14, né? Então é isso que Deus quer de nós, amém? Fiquem com Deus, que Deus do céu nos guarde, que Jeová Rafá nos abençoe grande e poderosamente. Se inscreva nesse canal, compartilhe essa oração se você gostou do conteúdo. E amanhã tem mais conteúdo forte, tá bom? Eu gosto de pregar dentro da palavra o que está escrito. Para o irmão pegar a Bíblia e ir lá e achar e ver que o que eu estou falando é verdade. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus do céu nos guarde, Jeová Rafá nos abençoe grande e poderosamente. Amém. Glória a Deus.